Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje será o capítulo 1 do livro 2 da obra O Suicídio de Emily Durkheim. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Livro 2: Causas Sociais e Tipos Sociais. Capítulo 1: Método para determiná-los. Os resultados do livro anterior não são puramente negativos. Nele mostramos com efeito que existe para cada grupo social uma tendência específica ao suicídio que não é explicada nem pela constituição orgânico-psíquica dos indivíduos, nem pela natureza do meio físico. Disso resulta, por eliminação, que ela deve depender necessariamente de causas sociais e constituir por si mesma um fenômeno coletivo. Mesmo alguns dos fatos que examinamos, principalmente as variações geográficas e sazonais do suicídio, nos levaram expressamente a essa conclusão. É essa tendência que devemos agora estudar mais detidamente. 1. Para fazê-lo, o melhor seria, ao que parece, examinar se essa tendência é simples e indecomponível, ou se ela não consistiria antes numa pluralidade de tendências diferentes que a análise pode isolar e que conviria estudar separadamente. Nesse caso, eis como deveríamos proceder. Como única ou não, ela só é observável através dos suicídios individuais que a manifestam. É destes últimos que se deve partir. Observaríamos e descreveríamos, portanto, o maior número possível deles, com exceção, é claro, dos que derivam da alienação mental. Se todos apresentassem as mesmas características essenciais, seriam reunidos numa única e mesma classe. Na hipótese contrária, que é muito mais provável, pois são por demais diversos para não incluir muitas variedades, constituiríamos um certo número de espécies, segundo suas semelhanças e diferenças. Tantos quantos fossem os tipos distintos reconhecidos, seriam as correntes suicidógenas admitidas, cujas causas e cuja importância tentaríamos determinar em seguida. É mais ou menos o método que seguimos em nosso exame sumário do suicídio vesânico. Infelizmente, uma classificação dos suicídios racionais, segundo suas formas ou características morfológicas, é impraticável, porque os documentos necessários são quase inexistentes. Com efeito, para poder tentá-la, seria preciso dispor de boas descrições de um grande número de casos particulares. Seria preciso saber em que estado psíquico se encontrava o suicida no momento em que tomou sua resolução, como preparou sua realização, como finalmente a executou, se estava agitado ou deprimido, calmo ou entusiasmado, ansioso ou irritado, etc. Ora, quase não temos informações desse tipo, a não ser para alguns suicídios vesânicos. E é justamente graças às observações e às descrições assim coletadas pelos alienistas que foi possível constituir os principais tipos de suicídio cuja causa determinante é a loucura. Para os outros, estamos quase totalmente desprovidos de qualquer informação. Sobre R. de Bousmont, tentou fazer esse trabalho descritivo para 1328 casos, em que o suicida havia deixado cartas ou escritos que o autor resumiu em seu livro. Mas, em primeiro lugar, esse resumo é breve demais. Depois, as confidências que o próprio sujeito nos faz sobre seu estado são, na maioria das vezes, insuficientes, quando não suspeitas. Com muita frequência, ele é levado a enganar-se a respeito de si mesmo e da natureza de suas disposições. Por exemplo, imagina que age com sangue frio, ao passo que está no auge da superexcitação. Enfim, além de não serem muito objetivas, essas observações referem-se a um número muito pequeno de fatos para que se possam tirar conclusões precisas. Vislumbram-se, por certo, algumas linhas muito vagas de demarcação
e saberemos aproveitar as indicações que se inferem delas, mas são muito pouco definidas para servir de base para uma classificação regular. Aliás, dada a maneira pela qual ocorre a maioria dos suicídios, observações como seria de desejar são quase impossíveis. Mas podemos chegar a nosso objetivo por outro caminho. Bastará inverter a ordem de nossas pesquisas. Com efeito, só pode haver tipos diferentes de suicídios na medida em que as causas a que estão ligadas sejam diferentes. Para que cada um deles tenha uma natureza que lhe seja própria, é preciso também que tenha condições de existência que lhe sejam específicas. Um mesmo antecedente ou um mesmo grupo de antecedentes não pode produzir, ora uma consequência, ora outra, pois nesse caso, a própria diferença que distingue o segundo do primeiro não teria causa, o que seria a negação do princípio de causalidade. Toda distinção específica constatada entre as causas implica, portanto, uma distinção semelhante entre os efeitos. Então, podemos constituir os tipos sociais do suicídio não os classificando diretamente de acordo com suas características previamente descritas, mas classificando as causas que os produzem. Se nos preocupar em saber por que eles se diferenciam um dos outros, examinaremos de imediato quais são as condições sociais de que dependem. Depois agruparemos essas condições, segundo suas semelhanças e suas diferenças, em um certo número de classes separadas. E poderemos ter certeza de que a cada uma dessas classes corresponderá um tipo determinado de suicídio. Em suma, nossa classificação, em vez de morfológica, será já de início etiológica. Aliás, não se trata de uma inferioridade, pois penetramos muito mais a natureza de um fenômeno quando sabemos sua causa do que quando conhecemos apenas suas características, mesmo que essenciais. É verdade que esse método tem o defeito de postular a diversidade dos tipos sem os atingir diretamente. Pode estabelecer sua existência, seu número, mas não suas características distintivas. É possível, no entanto, contornar esse inconveniente, pelo menos em certa medida. Uma vez conhecida a natureza das causas, poderemos tentar deduzir delas a natureza dos efeitos, que se encontrarão assim, ao mesmo tempo caracterizados e classificados, pelo simples fato de que serão vinculados às suas respectivas origens. É verdade que, se não fosse de modo algum guiada pelos fatos, essa dedução correria o risco de se perder em combinações puramente fantasiosas, mas poderemos esclarecê-la com a ajuda de algumas informações de que dispomos sobre a morfologia dos suicídios. Essas informações, por si sós, são por demais incompletas e incertas para poderem nos dar um princípio de classificação, mas poderão ser utilizadas uma vez estabelecidos os esquemas dessa classificação. Elas nos mostrarão em que sentido a dedução deverá ser dirigida, e pelos exemplos que nos fornecerem, teremos a certeza de que as espécies assim constituídas dedutivamente não serão imaginárias. Assim, das causas desceremos aos efeitos, e nossa classificação etiológica se completará com uma classificação morfológica que poderá servir para verificar a primeira e vice-versa. Sob todos os aspectos, esse método invertido é o único que convém ao problema especial que nos colocamos. Não se deve perder de vista, com efeito, que o que estamos estudando é a taxa social de suicídios. Os únicos tipos que nos devem interessar são, portanto, os que contribuem para formá-la e em função das quais ela varia. Ora, não está provado que todas as modalidades individuais da morte voluntária têm essa propriedade. Há algumas que, apesar de terem um certo grau de generalidade, não são,
ou não são suficientemente ligadas ao temperamento moral da sociedade para entrar na qualidade de elemento característico, na fisionomia especial que cada povo apresenta do ponto de vista do suicídio. Assim, vimos que o alcoolismo não é um fator do qual dependa a aptidão particular de cada sociedade. No entanto, há evidentemente suicídios alcoólicos e bastante numerosos. Portanto, não é uma descrição, mesmo bem feita, dos casos particulares que poderá nos mostrar quais são os que têm caráter sociológico. Se quisermos saber de que confluências diversas resulta o suicídio considerado como fenômeno coletivo, é sob sua forma coletiva, isto é, através dos dados estatísticos que devemos abordá-lo já de início. Deve-se tomar diretamente como objeto de análise a taxa social. Deve-se caminhar do todo para as partes. Mas é claro que ela só pode ser analisada com relação às diferentes causas de que depende, pois em si mesmas, as unidades por cuja adição é formada são homogêneas e não se distinguem qualitativamente. É à determinação das causas, portanto, que devemos nos apegar sem demora, para examinar em seguida como elas repercutem nos indivíduos. 2. Mas como alcançar essas causas? Nas constatações judiciárias que ocorrem todas as vezes que é cometido um suicídio, anota-se o motivo: desgosto de família, dor física ou outra, remorso ou embriaguez, etc., que parece ter sido sua causa determinante. E nos relatórios estatísticos de quase todos os países, encontra-se um quadro especial em que os resultados desses levantamentos são registrados sob o título Motivos Presumíveis dos Suicídios. Parece natural, portanto, aproveitar esse trabalho pronto e começar nossa pesquisa pela comparação desses documentos. Eles nos indicam, com efeito, ao que parece, os antecedentes imediatos dos diferentes suicídios. Ora, para compreender o fenômeno que estudamos, o método correto é remontar primeiro às suas causas mais próximas, para em seguida, se houver necessidade, recuar mais na série dos fenômenos. Mas, como já dizia Wagner há muito tempo, o que chamamos de estatística dos motivos de suicídios é, na realidade, uma estatística das opiniões que têm sobre esses motivos os agentes, muitas vezes subalternos, encarregados desse serviço de informações. Sabe-se, infelizmente, que as constatações oficiais com muita frequência são deficientes, mesmo quando se referem a fatos materiais e visíveis que qualquer observador consciencioso pode captar e que não deixam espaço para nenhuma apreciação. Mas como devem ser mantidas sob suspeita quando têm por objeto não simplesmente registrar um acontecimento, e sim interpretá-lo e explicá-lo? É sempre um problema difícil definir a causa de um fenômeno. O cientista precisa de todo tipo de observações e de experiências para resolver apenas uma dessas questões. Ora, de todos os fenômenos, as volições humanas são os mais complexos. Concebe-se, então, o que podem valer esses julgamentos improvisados que, a partir de algumas informações coletadas precipitadamente, pretendem atribuir uma origem definida a cada caso particular. Assim que se acredita ter descoberto entre os antecedentes da vítima alguns desses fatos que geralmente se considera levarem ao desespero, julga-se inútil continuar pesquisando e, conforme o indivíduo tenha a reputação de recentemente ter sofrido perdas de dinheiro, desgostos de família ou ter algum gosto pela bebida, incriminam-se ou sua embriaguez, ou suas dores domésticas, ou suas decepções econômicas. Não se pode basear uma explicação dos suicídios em informações tão suspeitas. Além do mais, mesmo que elas fossem mais dignas de fé,
não nos poderiam ser muito úteis, pois os motivos assim atribuídos ao suicídio, com ou sem razão, não são suas causas verdadeiras. A prova é que os números proporcionais de casos imputados pelas estatísticas a cada uma dessas causas presumidas permanecem quase exatamente os mesmos, ao passo que os números absolutos apresentam, ao contrário, as mais consideráveis variações. Na França, de 1856 a 1878, os suicídios aumentam em cerca de 40%, e na Saxônia, em mais de 100% durante o período 1854-80, 1.171 casos em lugar de 547. Ora, nos dois países, cada categoria de motivos mantém de uma época para outra a mesma importância relativa. É o que mostra o quadro 17. Considerando-se que os números registrados são, e só podem ser, aproximações grosseiras, e se consequentemente não dermos muita importância a ligeiras diferenças, reconheceremos que eles permanecem sensivelmente constantes. Mas para que a parcela de contribuição de cada razão presumida permaneça proporcionalmente a mesma quando o número de suicídios é 2 vezes maior, é preciso admitir que cada uma delas dobrou sua eficácia. Ora, não pode ser por uma coincidência fortuita que todas ao mesmo tempo se tornaram 2 vezes mais mortais. Somos levados então forçosamente a concluir que todas estão sob a dependência de uma situação mais geral, da qual são no máximo reflexos mais ou menos fiéis. É essa situação que faz com que elas sejam mais ou menos produtoras de suicídios e que, por conseguinte, é a verdadeira causa determinante destes últimos. É essa situação, portanto, que devemos atingir sem nos demorar nas repercussões distantes que ela possa ter nas consciências particulares. Um outro fato que extraímos de Legoi mostra melhor ainda a que se reduz a ação causal desses diferentes motivos. Não há profissões mais diferentes uma da outra do que a agricultura e as funções liberais. A vida de um artista, de um cientista, de um advogado, de um oficial, de um magistrado, não se parece em nada com a de um agricultor. Podemos ter como certo, portanto, que as causas sociais do suicídio não são as mesmas para uns e outros. Ora, não só os suicídios dessas duas categorias de indivíduos são atribuídos às mesmas razões, como a importância respectiva dessas diferentes razões seria quase rigorosamente a mesma em ambas. Aqui está, com efeito, quais foram, na França, durante os anos 1874-78, as razões centesimais dos principais motivos de suicídio nessas duas profissões. Salvo quanto à embriaguez e alcoolismo, os números, sobretudo os de maior importância, diferem muito pouco de uma coluna para outra. Assim, considerando-se unicamente os motivos, poder-se-ia acreditar que nos dois casos, as causas suicidógenas são não de mesma intensidade, sem dúvida, mas de mesma natureza. No entanto, na realidade, são forças muito diferentes que levam ao suicídio o lavrador e o homem refinado das cidades. Portanto, as razões dadas ao suicídio ou que o suicida dá a si mesmo para explicar seu ato são geralmente apenas as causas aparentes. Além de serem apenas as repercussões individuais de uma situação geral, elas a exprimem de maneira muito infiel, pois permanecem as mesmas, ao passo que a situação é completamente diferente. Pode-se dizer que elas marcam os pontos fracos do indivíduo, aqueles pelos quais se insinua mais facilmente a corrente que vem de fora incitá-lo a se destruir. Mas não fazem parte dessa corrente propriamente dita e, por conseguinte, não podem ajudar-nos a compreendê-la. É sem pesar, portanto, que vemos alguns países, como a Inglaterra e a Áustria, renunciarem a registrar
essas pretensas causas de suicídio. Os esforços da estatística devem voltar-se num sentido completamente diferente. Em vez de tentar resolver esses problemas insolúveis de casuística moral, ela deve empenhar-se em anotar com mais cuidado as concomitantes sociais do suicídio. Nós, em todo caso, temos como regra não deixar intervir em nossas pesquisas informações tão duvidosas quanto pouco úteis. De fato, os suicidógrafos nunca conseguiram extrair delas nenhuma lei interessante. Portanto, só recorreremos a elas ocasionalmente, quando nos parecerem ter alguma significação especial e apresentar implicações particulares, sem nos preocupar em saber sob que formas podem se traduzir em indivíduos particulares as causas produtoras do suicídio. Vamos tratar de determinar diretamente estas últimas. Para isso, deixando de lado, por assim dizer, o indivíduo como indivíduo, seus móveis e suas ideias, indagaremos imediatamente quais são as situações dos diferentes meios sociais, confissões religiosas, família, sociedade política, grupos profissionais, etc., em função dos quais o suicídio varia. Só depois, voltando aos indivíduos, examinaremos como essas causas gerais se individualizam para produzir os efeitos homicidas que elas implicam.